catequistas, com alegria que mais uma vez estamos aqui para juntos podermos fazer essa caminhada, né, sobre o nosso catecismo, aprofundando cada vez mais a nossa fé, para conhecer e com certeza amar mais essa nossa igreja, amar mais a Jesus Cristo. E nós vimos no nosso último encontro, né, sobre o início ali do catecismo, né? E como é bonito poder perceber essa pedagogia, essa metodologia de fazer com que o catecismo chegue até nós. Então vimos que a primeira parte do catecismo, né, falando da profissão de fé, inicia mostrando para nós que o homem ele é capaz de conhecer a Deus, né, com o seu entendimento, com as coisas criadas, o homem é capaz de conhecer a Deus. Mas para que isso aconteça, né, para que o homem possa conhecer a Deus, é necessário que esse Deus venha ao encontro do homem. Se Deus não vir ao encontro do homem, é impossível de o homem conhecer a Deus. E como é, né, como é que Deus vem ao encontro do homem? Ele se revela. Mas para iniciar essa nossa conversa de hoje, vamos ouvir uma música, né, para poder alegrar o nosso coração.
querido catequista, vamos iniciar essa nossa conversa do dia de hoje. Como vimos, né, que o homem conhece Deus somente depois que esse Deus se revela ao homem, né? Porque sem a revelação de Deus é impossível que o homem possa conhecer. E nos lembrando e recordando, quando nós vimos lá quando estudávamos a Sagrada Escritura, que a revelação plena, né, que Deus faz a todos nós é através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a revelação total, tudo aquilo que Deus tinha para revelar, né, a nós, acontece em Jesus Cristo. Agora, sendo Cristo, né, essa revelação total, essa revelação plena do amor de Deus, é necessário, né, que essa revelação que Deus nos faz, é necessário que essa revelação seja transmitida, né? Que adiantaria Deus se revelar aos homens se aqueles que receberam essa revelação, eles não transmitissem essa revelação para os outros. Então não serviria de nada. Então aquilo que Jesus nos revela do Pai, nós temos a missão então de transmitir essa revelação. E aí, nessa caminhada, né, que nós vamos fazer, né, nesse nosso encontro, o dia de hoje. Então, Cristo ele confia, né, tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele veio nos apresentar do Pai, ele confia aos apóstolos, aqueles que ele escolheu. Para quê? Para que estes pudessem transmitir, através da sua pregação, através dos escritos, inspirado pelo Espírito Santo, né, a todas as gerações, né, todos aqueles que viessem posteriormente, para que pudesse fazer essa experiência de Jesus. E acima de tudo, né, enquanto não se realizasse as promessas de Jesus, e com a promessa que ele um dia voltaria, né, que eles pudessem se preparar para esse encontro. Então a missão nossa é transmitir essa fé, nos preparando para esse encontro com Jesus. E foi somente através dos apóstolos? Não. A sagrada tradição, ou seja, quando o início da primeira comunidade cristã, aqueles que começaram a refletir sobre a fé, começaram a deixar os escritos sobre a fé, que nós chamamos de a sagrada tradição, também transmite a revelação de Deus. Porque foram aqueles primeiros que estudaram, refletiram sobre a nossa fé, sobre essa revelação de Deus. Então eles também transmitem. E somente eles? Não, a Sagrada Escritura. Então ali na Palavra de Deus está a revelação, né, aquilo que Deus quis dizer para nós. Então os apóstolos, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura nos transmite essa revelação de Deus. Então a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus. Ou seja, é aquilo que a primeira comunidade refletiu, aquilo que a primeira comunidade caminhou, juntamente com a Palavra de Deus, formam um depósito só da fé. Forma um rio só, né, que conduz a todos nós, no qual, como em um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Olha que maravilha. Então, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição é como um espelho, né, que reflete para todos nós esse Deus que se revela, esse Deus que se entrega. Em sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Então, a grande missão da igreja é essa, né, ao longo da história, transmitir para os seus, através da sua vida, da sua doutrina e do seu culto. Né? Querido catequista, e creio que essa é uma das grandes dificuldades, é a grande missão de todos nós, que é o quê? Poder despertar nos nossos catequizandos, né, essa ligação que existe da vida celebrativa, aquilo que nós celebramos, deve ser expressão daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós vivemos. Nós não podemos desligar a nossa vida celebrativa da nossa vida no dia a dia, daquilo que acreditamos. Então, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, isso deve ser celebrado. Creio que essa
a grande dificuldade hoje, né, dos nossos catequistas poder colocar, despertar isso no coração dos nossos catequizandos. E essa é a grande missão. Se nós conseguirmos fazer isso, com certeza nós teremos mais e mais catequizandos conscientes da fé. Porque ele vai celebrar aquilo que acredita e vai viver aquilo que ele celebra, que é a grande missão de todos nós. Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação, dessa revelação divina, de penetrá-la mais profundamente e viver dela em plenitude. Então, cada vez mais, essa fé que nós temos, ela faz com que essa revelação de Deus ela possa acontecer na nossa vida. Ela possa se expressar no nosso dia a dia, naquilo que falamos, naquilo que vivemos e naquilo que acreditamos. E fica chamado de atenção para nós. Vai ser muito mais fácil eu auxiliar os meus catequizandos falando daquilo que eu vivo ou só falando da boca para fora. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiada exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Lembramos aquele mandato que Jesus dá a Pedro, né? Então, a grande missão de interpretar, né, de trazer para nós toda a interpretação da palavra de Deus compete ao Papa, unidos aos bispos. Esses têm a missão de nos orientar no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. Vimos então que esse Deus que se revela, essa revelação deve ser transmitida. E vimos que uma das formas mais belas e mais profundas da transmissão, né, da revelação, é a Sagrada Escritura. E nós já estudamos, né, um pouco sobre isso. Mas nós vamos ouvir o Evangelho, né, do dia de hoje e vamos refletir mais um pouquinho, né, dessa palavra de Deus como centro da revelação de Deus, a qual deve ser transmitida. Cantemos aclamando. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Palavra de paz, esperança, foi Deus quem criou e falou. Palavra que exorta, aconselha e mostra o caminho, luz do caminho. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido catequista, foi com muita alegria, né, que eu escolhi esse evangelho do dia de hoje, porque daqui a pouquinho nós vamos entender o motivo, né, desse evangelho que fala da fé, a importância da fé. Daqui a pouquinho nós vamos entender por quê. Mas voltando lá,
uma das formas, como vimos, uma das formas de transmitir a revelação é a palavra de Deus, né? Esse livro, essa biblioteca, onde aqui contém, e não é à toa que chamamos a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus quis, tudo aquilo que Deus quer transmitir para nós, está aqui. Lembrando que o centro dessa palavra é Jesus, daqui a pouco nós vamos ouvir sobre isso, que o Catecismo nos lembra. Então, toda a Escritura divina é um único livro. E este livro único é Cristo. Já que toda a Escritura divina fala de Cristo. E toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. E nós vimos quando nós estudávamos sobre a palavra de Deus, né? No Antigo Testamento era uma preparação para Jesus acontecer. E o Novo Testamento é o Jesus acontecido, o Messias esperado. Então, esse grande livro é o próprio Cristo, é a palavra. Cristo é a palavra e o Verbo se fez carne. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavras de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ao inspirar seus autores humanos, age neles, por meio deles. Então, Deus ele usa o ser humano como instrumento. E esse homem é livre nas formas de colocar, mas é Deus que inspira esse homem. Fornece, assim, a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. A preocupação, né, da palavra de Deus não é com a geografia da terra, não, é a história salvífica, esse Deus que se faz presente na vida do povo. É a grande verdade que a palavra de Deus traz para nós. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. Então, ao invés de nos preocupar se o rei era aquele, se a terra era assim ou era assada, antes de preocupar com isso, né, a grande importância que temos que dar é a presença desse Deus na história caminhante desse povo. Esse Deus que veio para salvar esse povo. E a palavra de Deus, ela reflete sobre isso, né? A salvação que esse Deus veio trazer até nós. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Quando nós, ao lermos, ao meditarmos a palavra de Deus, nos afastamos da ação do Espírito Santo, com certeza não vamos entender o que está aqui dentro. Para podermos entender, é necessário que o Espírito Santo ele possa agir no nosso coração. Aí sim, com certeza, conseguiremos entender de uma forma melhor. A Igreja recebe e venera como inspirado os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, como nós já vimos, né, em outros encontros que nós tivemos. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo Jesus é o centro deles, como nós já vimos também. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e da sua revelação. Então, os 2 testamentos estão unidos por causa desse projeto de Deus, desse Deus que se revela. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que este último, o Novo, cumpre o Antigo. Como é bonito isso, né? O Antigo Testamento, ele prepara o Novo. E o Novo Testamento, ele cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Os 2 se iluminam reciprocamente. Um depende do outro. Um aponta as luzes para o surgimento do outro, e o Novo aponta as luzes realizando aquilo que estava no Antigo. Os 2 são verdadeiramente palavra de Deus. É Deus que fala através dos homens que escreveram esses livros. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Quando nós vamos à igreja, entramos na igreja e vemos as 2 mesas, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Porque a igreja venera da mesma forma, né, o Deus que se revela na sua palavra e o Deus que se faz pão na Eucaristia. Ambos alimentam e dirigem toda a vida da igreja.
Entendeu, catequistas? Alimentam e dirigem toda a vida cristã. Então aqui também está o nosso alimento. Às vezes está a resposta para as nossas angústias. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Tua palavra, tem o salmo, né, que virou música, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Então, esse salmo com certeza é inspirador, né? Inspirador é o Salmo 119. Então, é inspirador para todos nós. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, e vimos aí como essa revelação é transmitida pelos apóstolos, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Então, o homem pode conhecer a Deus, né? O homem só pode conhecer a Deus se esse Deus se revela. Essa revelação tem que ser transmitida. Agora vem um terceiro passo nesse nosso introduzir na nossa profissão de fé. Como Deus pode responder, como o homem pode responder a esse Deus que se revela. É o que nós vamos ver agora, né, nesse momento. Qual é a resposta? Como Deus pode responder aos apelos desse Deus que quer a nossa salvação? E nós vamos entender o Evangelho que nós lemos. Por quê? Porque o homem responde a esse Deus que se revela através da fé. A fé é a resposta que o homem dá a esse Deus. Poderíamos dizer, é a obediência da fé, né? A obediência da fé que é a resposta desse homem. Então, o homem responde a Deus, né? A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela, né? Então, gente, a fé é uma adesão pessoal. Ninguém pode acreditar pelo outro, né? Ninguém pode acreditar pelo outro. Cada um vai aderir a Deus pessoalmente. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação de Deus, né? Então, a fé ela necessita da nossa vontade, do nosso querer, né? Deus coloca a fé no nosso coração, mas se eu faço essa opção por Deus, aí sim, essa fé vai crescer. Então, ela necessita dessa adesão da inteligência e da vontade à revelação de Deus. De Deus que esse Deus se revelou a si mesmo, por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência, à pessoa e à verdade. A verdade, por confiança na pessoa que a atesta, né? Então, a crer precisa disso, né? Precisa disso. Na pessoa que eu vou crer e na verdade que ela traz. É por isso que não devemos crer em ninguém a não ser Deus. Porque Deus é o objeto da nossa fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não podemos crer em mais nada, por quê? Porque nada pode ser objeto da nossa fé a não ser Deus. Porque tudo fora de Deus não é perfeito. E só Deus o é. E não existe verdade plena a não ser Deus. Porque se Deus não fosse verdadeiro, não poderia ser Deus. Então, essa nossa adesão a essa verdade, essa nossa adesão a essa pessoa que nos revela plenamente e toda a verdade, só pode ser Deus. E não podemos acreditar em outra coisa, a não ser nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. É um dom de Deus. É uma virtude teologal, poderíamos dizer assim, né? Fé, esperança e caridade. Porque Deus nos dá essa fé. A fé é colocada no nosso coração. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Sim. Não tem como nós crermos sozinhos. Nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo para que nós possamos crer. Crer é um ato humano. É um ato humano. Só os homens creem. Viu, catequista? Só os homens creem. Consciente
e livre que corresponde à dignidade da pessoa humana. Então a fé ela não pode ser algo obrigatório. Ela não pode entorpecer a nossa consciência. Pelo contrário, a fé deve abrir a nossa consciência e nos deixar sempre livres para acreditar. E crer também é um ato eclesial. Eu falava há pouco, né, que crer é um ato pessoal, mas também é um ato eclesial. Por quê? Aí eu explico para a gente poder entender direitinho, né? A fé é um ato pessoal, mas não é isolado. Né? A minha fé é minha. Ninguém pode acreditar por mim, mas ela não é um ato isolado. Eu não creio sozinho. Existem outras pessoas que acreditam também. Ninguém dá a fé a si mesmo, como não dá a vida a si mesmo. Nós precisamos de alguém que possa nos dar a fé, esse Deus coloca no nosso coração, mas que faça com que essa fé cresça. O crente recebe a fé de alguém e deve transmiti-la a alguém. Então aquilo que me foi dado, minha fé, ela deve ser oferecida para o outro. Nós gostamos de dizer e lembramos, né, querido catequista, uma das condições, né, o batismo nunca deve ser negado, nunca. A não ser que os pais não tenham fé. Um exemplo, que os pais não tenham sido batizados, se for batizar a criança. Por quê? Porque a criança ela é batizada, a fé é colocada no coração da criança a partir da fé dos pais. Se os pais não são batizados, como é que eles vão batizar as crianças? Então não tem jeito. Não é que a igreja não quer, mas não tem como, porque a criança ela é batizada na fé dos pais. Né? Formamos como com uma corrente, né? Uma corrente, um elo, né? Da nossa fé, que é pessoal, mas também ela é eclesial, é um ato de comunidade. Crer, como já disse, é um ato eclesial. A fé da igreja precede. A fé da igreja, lembrando que a igreja somos nós, povo de Deus, então a fé da igreja, ela precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Tá certo? Repito, a fé da igreja precede, é antes da nossa fé, ela gera, ela desperta a nossa fé, ela sustenta a nossa fé, a vida de comunidade, por isso nós não podemos caminhar sozinhos, não somos uma ilha, muito menos nossa vida de fé, sustenta e alimenta, porque é na comunidade que nós nos fortalecemos. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Sem a igreja nós não podemos caminhar, não damos conta, nós sobrevivemos. Olha os discípulos de Emaús, se afastou, deixou de acreditar. Quando Cristo aparece, eles voltam para dentro da comunidade. Nós cremos em tudo o que está escrito e contido na palavra de Deus. Tudo está aqui, nós acreditamos. Escrita ou transmitida. E que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Então a igreja nos lembra, aqui está, aquilo que Deus quis nos dizer está aqui. E nós acreditamos nisso. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então essa nossa resposta, esse Deus que se revela, nos garante a salvação. Olha, a importância de fazer com que essa nossa fé cresça cada vez mais. A fé é um antigozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Porque como lembramos, né, está lá nos Hebreus, acreditar, ter fé, é acreditar naquilo que não se vê. Então a fé é um antigozo, já é experimentar antecipadamente, né, o que nos tornará bem-aventurados na vida futura, já experimentar um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar na vida eterna. Esse é o presente que a fé nos dá, que nós possamos fazer com que a nossa fé possa crescer cada vez mais. E no nosso próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos iniciar, né, a nossa caminhada na profissão de fé, refletindo sobre o creio. Vamos, para encerrar, ouvir uma música para alegrar o nosso coração. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas
mim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo e escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E me diz coragem. Agradeço mais uma vez, né, a paciência e a perseverança de vocês. Deus abençoe cada vez mais. E como já disse, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a refletir sobre, especificamente sobre a profissão de fé sobre o nosso creio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.